O vento nos salgueiros. A topeira trabalhou a manhã toda para limpar sua casinha. O ar da primavera era revigorante. Da sua toca dava para ouvir o vento nos salgueiros. Era uma beleza e ela não queria perder isso. Então cavou e raspou com suas patinhas sem descanso até que finalmente, pop! Seu focinho saiu para fora, à luz do sol. Ela saiu feliz para o ar livre e foi andando até o rio. Nunca tinha visto um rio antes e ficou enfeitiçada. O rio parecia o corpo sinuoso de um animal, ora se mostrando, ora se escondendo. Na outra margem, ela percebeu que havia um buraco escuro. Conforme observava, um olho, depois outro, apareceram num rosto pequeno e marrom, com bigodes, orelhas limpas e cabelo grosso e brilhante. Era o rato d'água. "Gostaria de vir aqui?" perguntou o rato. O rato entrou no barquinho e remou com energia até encontrar a topeira e ajudá-la a subir no barco. "Acredite-me", disse o rato, "não há nada que valha tanto a pena quanto vagar à toa num barco." E foi remando lentamente até que a topeira se empolgou com o brilho d'água, o som e o cheiro do rio e gritou: "Ratinho, por favor, deixe-me remar." Embora o rato tentasse impedi-la, a topeira deu um salto e agarrou os remos. O barco virou e ploft! Os dois caíram na água. Pobre topeira! O rato ajudou-a a chegar até a margem, enquanto ela tossia e espirrava, envergonhada. Quando começou a se desculpar, o rato disse rindo: "O que é um pouco de água para um rato d'água? Por que você não passa uns tempos comigo? Posso ensiná-la a remar e a nadar, e logo você será tão hábil na água quanto nós." E a topeira se instalou na confortável casa do rato, à beira do rio. "Ratinho", disse a topeira numa bela manhã, "poderia me levar até a mansão do Sr. Sapo? Ouvi falar dele e quero muito conhecê-lo." "Com prazer", disse o rato com boa vontade. "Pegue o barco, vamos remando e num instante chegaremos lá. Qualquer hora é boa para visitar o sapo. Ele está sempre bem. Gosta de visitas e fica triste quando elas vão embora. Você vai ver." "Ele deve ser um bicho muito legal", comentou a topeira enquanto saíam com o barco. "O sapo é mesmo o melhor dos animais", disse o rato, "mas não deixe de fazer as suas loucuras." Numa época, tudo que tinha era de marinheiro. Comprou boné de marinheiro, roupa de marinheiro, tudo de marinheiro. Ele se adaptou tanto ao seu barco rosa que, quando o visitávamos, tínhamos de fingir que também gostávamos. Dizia que ia passar o resto da vida no barco casa. Ele age sempre assim com todas as novidades, até que se cansa e parte para outra. Depois de uma curva no rio, avistaram a mansão do sapo, grande e bonita, com um gramado que ia até a beira da água. Eles desembarcaram e encontraram o sapo no jardim, descansando numa poltrona. "Que bom que chegaram!" gritou o sapo. "Tinha pensado em mandar um barco buscá-los. Descobri o que quero fazer no resto da vida." O rato suspirou e olhou expressivamente para a topeira, enquanto o sapo os levava para a estrabaria e lhes mostrava uma carruagem pintada de verde e amarelo com rodas vermelhas e um cavalo atrelado. "Este é o melhor modo de viajar", exclamou o sapo. "A amplidão da paisagem, as estradas pitorescas nas colinas ondeantes, hoje aqui, amanhã em qualquer outro lugar. A carruagem está pronta, com todos os equipamentos que precisarei." O rato teve de ser persuadido a deixar seu amado rio por outras das loucuras do sapo, mas no final da tarde, os três amigos iniciaram a viagem.
Depois dessas aventuras com o sapo, a vida da topeira e do rato voltou à paz anterior, até que a topeira pediu para conhecer o texugo, outro amigo do rato, que morava bem no meio do bosque selvagem. O texugo é um bicho tímido que não costuma sair do bosque selvagem. Quando ele aparecer, eu apresentarei a você, disse o rato. Mas o texugo nunca apareceu, e numa tarde de dezembro, enquanto o rato cochilava, a topeira decidiu sair à procura do texugo. Assim que a topeira entrou no bosque selvagem, os galhos começaram a estalar sob seus pés e os troncos atrapalhavam o caminho, mas tudo fazia parte do divertimento e da excitação. Até que começou a ver as caras pontudas e maldosas olhando para ela. Então houve um silvo sincopado e estridente que vinha de longe, primeiro atrás dela, depois à sua frente. A partir daí começou um tropel de passos de patas pequenas. Parecia que o bosque todo estava à caça da topeira. Ela se pôs a correr até que, apavorada e exausta, refugiou-se num buraco. Quando o rato acordou, percebeu que a topeira não estava em casa. Ao ver que as marcas de patas iam direto para o bosque selvagem, ele ficou preocupado. Os bichos de lá podiam ser perigosos. Vestiu seu casaco e saiu à procura da amiga. Depois de 1 hora de busca, o rato encontrou a topeira escondida no buraco. Já estava quase escuro e ele queria voltar logo para casa, mas a topeira estava assustada e fraca demais para se mexer. O rato confortou-a e insistiu que deviam voltar logo para casa. Já havia bastante neve no chão. À noite, o bosque era totalmente diferente. Os amigos se cansaram muito, andando por 1 ou 2 horas, mas continuaram perdidos. Então a topeira tropeçou em alguma coisa embaixo da neve e caiu. "O que é isso?" perguntou o rato, olhando para o chão. Ele se deitou na neve e encontrou uma peça de metal para limpar os sapatos. Então começou a escavar um monte de neve que havia ao lado e encontrou uma porta com um sino pendurado e uma placa de bronze em que se lia Senhor Texugo. O rato e a topeira bateram a porta. Quando ela se abriu, apareceu uma cara com um focinho comprido e olhos pequenos e brilhantes. "Meu bom amigo rato!" exclamou o Texugo. "Entrem, saiam da neve do bosque selvagem." Na pressa de se refugiar na casa, o rato e a topeira trombaram um com o outro e caíram no chão. O Texugo levou-os para a sala, que estava quentinha, com um bom fogo na lareira, e deu-lhes roupões e chinelos para eles se aquecerem. Enquanto jantavam, o rato e a topeira contavam ao dono de sua casa de suas aventuras no bosque. O Texugo ouvia muito sério. Então ele perguntou sobre o sapo. "O que dizem no rio é que ele está indo de mal a pior", disse o rato. "Comprou 7 carros e deu 7 batidas. Foi para o hospital 3 vezes. E com as multas por excesso de velocidade que recebeu, tem de pagar." O Texugo pensou muito e disse: "Não posso fazer nada no inverno, mas na primavera nós, eu, você e a topeira, poderemos ajudar o sapo. Faremos dele um sapo sensato, nem que seja à força." O rato e a topeira dormiram profundamente aquela noite. A topeira sentia-se em casa na confortável toca do Texugo. Lembrava-lhe da sua própria toca embaixo da terra. "Quando se vive embaixo da terra, nada acontece", disse ela. "As coisas acontecem acima da terra. E quando a gente quer, sai da toca e as coisas estão lá, esperando por nós." "É exatamente isso que eu acho", disse o Texugo com um sorriso exultante. "Por outro lado", segredou, "vou falar com o pessoal do bosque selvagem
para que vocês não tenham nenhum problema com os bichos daqui. Eles não são tão maus assim. Além do mais, qualquer amigo meu anda por onde quiser. O rato já estava impaciente para voltar ao rio. Então, eles se despediram e o texugo os levou a um túnel subterrâneo que dava no início do bosque. E assim chegaram ao seu rio querido e à sua casa, onde estavam seguros. A topeira e o rato não voltaram a ver o texugo até o verão seguinte, quando ele apareceu para falar do sapo. Ouvi, disse ele severamente, que o sapo recebeu hoje um carro novo, super potente. Vocês precisam vir já comigo para o salvarmos dele mesmo. Quando os amigos chegaram à mansão do sapo, logo viram um belo carro estacionado à porta, com boné, óculos de proteção e grossas luvas. O sapo estava admirando o carro novo. O texugo sugeriu que seria melhor ele desistir dos automóveis, mas o sapo, com bom humor, não quis saber. Então, o texugo foi falar com o motorista, que estava no carro, e disse: Sinto muito, mas o senhor sapo mudou de ideia. Ele não vai mais comprar o carro. O motorista ligou o motor e foi embora, enquanto o rato e a topeira trancavam o sapo no quarto. E assim, os três amigos passaram várias semanas vigiando o sapo, que protestava, trancado a 7 chaves. Era o único modo de se impedi-lo a comprar outro carro e se meter em novos problemas. Com o tempo, a loucura do sapo pelos carros parecia estar sob controle. No entanto, ele planejava uma fuga. Um dia, quando seus vigias estavam ocupados com outra coisa, ele vestiu um belo terno, pegou o dinheiro e escapuliu pela janela, feliz da vida. O sapo estava na metade do caminho para a estalagem onde iria almoçar, quando ouviu o ruído de um motor. Ele não via um carro há semanas e não se conteve. Roubou o automóvel e saiu acelerando em velocidade pela floresta. Ele corria sem saber para onde, sem se preocupar com o que poderia acontecer. Mas o sapo foi apanhado e preso, acusado de roubo e excesso de velocidade. Ele foi grosseiro com o policial, que não quis livrá-lo das acusações. O sapo foi julgado e o juiz condenou a 20 anos de prisão. O sapo atirou-se no chão da cela desesperado. É o fim de tudo, pensou. Pelo menos é o meu fim, que é a mesma coisa. Ele gritava e gemia o dia todo e se recusava a comer e a beber. Um dia, a filha do carcereiro, que gostava muito de bichos, foi até a cela do sapo. Anime-se, sapo, ela disse. Trouxe chá e torradas para você. O sapo sentou-se e olhou para as torradas cobertas de manteiga. Deu uma mordida numa delas e tomou um gole de chá, enquanto a menina conversava com ele. Logo, sentiu-se muito melhor. Nas semanas seguintes, a menina começou a sentir pena do sapo. Uma manhã, ela disse: Sapo, minha tia lava a roupa dos presos. Ela lava a roupa de segunda-feira e entrega na sexta-feira. Hoje é quinta. Acho que amanhã posso disfarçá-lo com o vestido e a touca dela para você fugir. Vocês são muito parecidos, especialmente no corpo. Não somos parecidos, não, disse o sapo. Eu sou elegante. Minha tia também, respondeu a menina. Apesar de achar que era pouco digno de se vestir de lavadeira, o sapo sabia que essa era uma grande oportunidade e concordou com o plano. Na tarde seguinte, a menina levou a tia à cela do sapo. Ela ajudou a colocar o vestido, o avental, o chale e o chapéu preto. Tchau, sapo. Boa sorte, disse ela. Com o coração disparado, o sapo partiu naquela que parecia ser a mais arriscada de suas aventuras. Mas, para sua surpresa, tudo foi extremamente simples. O uniforme da lavadeira parecia ser uma senha
que abria todas as portas e barreiras. Quando por fim ouviu o grande portão se fechar atrás dele, soube que estava livre. O sapo correu para a estação ferroviária, mas quando foi comprar a passagem, percebeu que tinha esquecido o dinheiro na cela. Desesperado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele vagou pela plataforma da estação. "Ei, senhora!" chamou o maquinista. "Qual é o problema?" "Ah, senhor, esqueci a carteira e não posso comprar a passagem. E tenho de estar em casa essa noite de qualquer maneira." "Vou dizer-lhe o que devo fazer", disse o maquinista. "Se lavar umas camisas minhas, quando voltar para casa e me mandar, poderá viajar a meu lado." O sapo subiu na locomotiva e o trem saiu da estação. À medida que rodava, sua velocidade aumentava, aproximando o sapo de sua casa. Depois de algum tempo, porém, outro trem apareceu atrás deles, cheio de policiais acenando e gritando: "Pare! Pare!" "Caro maquinista, salve-me!" implorou o sapo. "Não sou lavadeira que pareço ser, sou um sapo, o famoso senhor sapo que acaba de fugir da cadeia." Depois de ouvir o relato dos crimes do sapo, o maquinista disse: "Você agiu muito mal, mas suas lágrimas amoleceram meu coração. Portanto, ânimo, podemos continuar a enganá-los." Eles colocaram um montão de carvão na locomotiva para aumentar a velocidade, porém, mesmo assim, seus perseguidores os estavam alcançando. "Você tem uma única chance", disse o maquinista. "Aqui à frente há um longo túnel e um monte de lenha do outro lado. Quando estivermos no túnel, vou diminuir a marcha para você pular e se esconder no meio da lenha. Depois eu retomo a velocidade e eles poderão me perseguir se quiserem." Quando o maquinista deu o sinal, o sapo pulou, rolou no chão e se escondeu no monte de lenha. Quando o outro trem saiu do túnel, o sapo já havia escapado da lenha e estava bem longe. O sapo achou um lugar seguro no meio da mata e adormeceu. Acordou na manhã seguinte com a luz do sol. Ele se pôs em marcha, desanimado, mas confiante, faminto, mas com esperança, pela estrada de terra que foi dar num canal. Um barco grande e baixo estava passando com uma mulher robusta. "Está um belo dia", disse ela ao sapo. "Concordo com a senhora", disse ele com delicadeza. "Apesar de ter perdido todo o meu dinheiro e o caminho para casa, preciso ir para a mansão do sapo." "Ora, estou indo nessa direção", disse ela. "Posso lhe dar uma carona?" Pensando um pouco, ela continuou, enquanto o sapo subia no barco: "Você lava roupas, não? Na cabine há uma tina cheia. Se lavar uma ou duas enquanto navegamos, vai me ajudar muito." O sapo ficou aborrecido, pegou a tina e sabão, escolheu algumas peças de roupa e começou a lavá-las. Uma longa meia hora se passou e cada minuto ele se sentia mais sacrificado. Nada do que fazia deixava as roupas limpas. "Você nunca lavou uma camiseta na vida", disse a mulher rindo. "Gostaria que soubesse que sou o renomado e distinto sapo e nunca ri de ninguém", disse o sapo furioso. "Ora, vejam só", gritou a mulher aproximando-se. "Um horrível, asqueroso e rastejante sapo, e no meu belo e limpo barco." Ela agarrou o sapo pelas patas e num instante ele voou pelos ares. O sapo caiu no fundo do canal, que o levou velozmente para o rio. Na margem havia um grande buraco negro acima de sua cabeça. Ele se agarrou na margem e ficou se segurando por ali. Alguma coisa avançava do buraco na direção dele. Aos poucos, apareceu uma cara que lhe era familiar, marrom e pequenina, com bigodes. Era o rato. O rato agarrou o sapo com força e puxou-o para sua casa. Levou o amigo para cima, para ele se lavar e vestir.
Em toda a minha vida, nunca vi um sapo mais indigno e vergonhoso que você, disse o amigo. Depois de se lavar, o sapo começou a contar suas aventuras, destacando sua esperteza. Porém, quanto mais ele se gabava, mais silencioso o rato ficava. Não quero deixá-lo triste, disse o rato, mas parece que você não sabe sobre os furões, arminhos e fuinhas que ocuparam sua casa. Não ouvi nada sobre isso, exclamou o sapo, tremendo como vara verde. Quando você se meteu em encrencas, os bichos do bosque selvagem disseram que não voltaria mais. Uma noite, eles se mudaram para sua casa e declararam que tinha ido para ficar. Puseram guardas em toda a volta da casa e estão armados. A topeira e o texugo observavam tudo e montaram um plano para obter sua casa de volta. Nesse momento, bateram à porta. Era o texugo e a topeira. Eles estavam imundos e cumprimentaram o sapo calorosamente. Então, descreveram a situação da mansão do sapo. Os furões, os arminhos e as fuinhas são os melhores guardas do mundo, disse o texugo. Mas eu conheço um segredo. Existe uma passagem secreta que leva da margem do rio ao meio da mansão do sapo. Amanhã à noite haverá uma grande festa na casa. É o aniversário do chefe das fuinhas. Imagino que todas as fuinhas estarão reunidas no salão, comendo e bebendo, sem armas nas mãos. Os guardas estarão a seus postos, mas a passagem secreta leva direto ao salão, de modo que não precisamos nos preocupar com eles. Vamos nos insinuar no salão disfarçadamente, disse a topeira. Com nossas espadas e bastões, completou o rato. Vamos atacar de surpresa, disse o texugo, e aterrorizá-los para sempre, concluiu o sapo. O sapo foi se deitar, mas estava excitado demais para dormir. Porém, como os lençóis eram muito confortáveis e depois de ter passado uma noite no meio da palha de um celeiro, ele começou a roncar, feliz da vida. No dia seguinte, acordou tarde. Seus amigos já haviam tomado café da manhã fazia tempo. O rato andava pela sala, ocupado com armas e equipamentos de todo tipo. Estava dividindo o material em 4 pilhas. E sussurrava excitado. Um bastão para o rato, um bastão para a topeira, um bastão para o sapo, um bastão para o texugo, uma corda para o rato e assim por diante, enquanto as pilhas iam crescendo. Assim que anoiteceu, o texugo pegou uma lanterna com uma pata, agarrou seu bastão com a outra e conduziu os amigos à passagem secreta. Eles foram se arrastando pelo túnel até que o texugo percebeu que estavam exatamente embaixo do salão da mansão do sapo. Havia um barulho tão grande de patas, gritos e risadas que seria difícil eles ouvirem a entrada dos 4 amigos. Eles correram e logo estavam debaixo do alçapão. Agora, pessoal, todos juntos, disse o texugo. E os 4 puseram a cara para fora do alçapão. Atenção, a hora está chegando, sigam-me. A porta foi aberta. Guinchos, chiados e uivos enchiam o ar. Os 4 camaradas apanharam os inimigos de surpresa. Percorreram o salão a passos largos, dando bastonadas e golpes de espada. Em 5 minutos, tudo estava limpo. Pelas janelas quebradas, podia-se ouvir o guincho das fuinhas em fuga. O texugo descansou o bastão e limpou o rosto. A topeira conferiu se os arminhos e os furões que estavam de guarda também haviam fugido. Então, os 4 amigos comemoraram a vitória com as sobras da festa do chefe das fuinhas com muita alegria e contentamento. No dia seguinte, os 4 amigos decidiram organizar um banquete para comemorar a vitória da batalha na mansão do sapo. A tarefa do sapo era escrever os convites.
Você precisa fazer isso, disse o texugo, afinal é o dono da casa. O sapo não queria escrever cartas cansativas quando podia se divertir fazendo bagunça pela casa. Foi então que teve uma ideia. Podia contar nos convites que tinha sido o líder da batalha, derrotando o chefe das fuinhas. O texugo estava desconfiado da mudança de ideia do sapo. Por isso, quando os convites estavam prontos para ir ao correio, o rato abriu 2 deles e os leu. É uma vergonha, disse o texugo. Que orgulhoso e fanfarrão! O sapo ainda não percebeu que fez tudo errado na vida. A topeira escreveu novos convites e o texugo e o rato levaram o sapo para fora e disseram como ele tinha se portado mal. Chegou o dia do banquete. Os convidados cumprimentaram o sapo por sua coragem, inteligência e habilidade na luta. O sapo sorriu meio sem graça e murmurou: nada disso. O líder da batalha foi o texugo, a topeira e o rato ficaram com a parte mais difícil da luta. Eu fiz muito pouco. Os bichos ficaram espantados com sua modéstia e, para a surpresa do sapo, disseram que ele não precisava se gabar para ser o centro das atenções. O texugo e o rato olharam fixamente para ele, de boca aberta, e ele ficou contente com isso. A mudança de atitude do sapo foi tão sincera que até o policial retirou a queixa contra ele. Embora a vida tenha voltado à paz anterior, as bravas ações dos 4 amigos não eram esquecidas. De vez em quando, perambulavam pelo bosque selvagem que agora estava em paz. Quando eles passavam, as mães das fuinhas falavam para os filhos: vejam, aí estão o grande senhor sapo, o galante rato d'água, a famosa topeira e ao lado dela um temível guerreiro, o senhor texugo. Os 4 amigos não eram temíveis nem guerreiros, e ao ouvir que eram considerados guerreiros terríveis, davam um sorriso de satisfação e continuavam a passear pelos salgueiros.